Em algum lugar no fundo do Oceano Índico, a aproximadamente 4.000 metros abaixo da superfície, existe um avião. 239 pessoas embarcaram nele numa noite comum de março de 2014. E então, o mundo inteiro perdeu o rastro. O Malaysia Airlines, voo MH370, se tornou o mistério mais investigado da história moderna da aviação. Mas existe algo que os grandes veículos de comunicação raramente contam. O MH370 não foi o primeiro, não foi o segundo, não foi o 10º. Antes dele, ao longo de décadas de aviação comercial e militar, aeronaves simplesmente desapareceram sobre oceanos e selvas, levando consigo centenas de pessoas e deixando para trás perguntas que nenhuma tecnologia foi capaz de responder. Nos próximos 20 minutos, vamos percorrer 10 dos desaparecimentos mais perturbadores da história aérea mundial, do pós-guerra até a era digital. Alguns têm fragmentos de resposta, outros não têm absolutamente nada. Todos carregam o mesmo peso silencioso. Em algum lugar do planeta, existem pessoas que ainda esperam uma explicação que talvez nunca chegue. Recuamos até o pós-guerra imediato e começamos com um caso que ficou congelado no tempo por mais de meio século. Em 2 de agosto de 1947, o British South American Airways, Stardust, decola de Buenos Aires com destino a Santiago do Chile, um Avro Lancastrian, avião de passageiros derivado do famoso bombardeiro Lancaster da Segunda Guerra Mundial, com 11 pessoas a bordo, entre tripulantes e passageiros. A rota cruzava os Andes, uma cadeia de montanhas que exigia altitude máxima e navegação precisa. 45 minutos antes do horário previsto de chegada, o rádio-operador do Stardust enviou a última mensagem à Torre de Santiago. As letras transmitidas em código Morse foram ITELESTA. E depois, silêncio absoluto. O avião nunca pousou. Buscas extensivas pelos Andes não encontraram destroços, passageiros ou qualquer sinal da aeronave. O Stardust desapareceu como se tivesse simplesmente evaporado nas montanhas. Por 52 anos, o caso permaneceu um dos maiores mistérios da aviação sul-americana. Só em 1998, montanhistas chilenos encontraram fragmentos do avião emergindo de uma geleira andina. A investigação concluiu que o Stardust havia entrado em voo nivelado numa corrente de vento a jato de alta altitude, desacelerando até estolar e colidir com os Andes, sendo imediatamente coberto por neve que o preservou por décadas dentro do gelo. A última palavra transmitida em Morse tinha uma segunda leitura possível. Era também a palavra grega para "está consumado". Um detalhe que gerou décadas de especulação sobre sabotagem e mensagens cifradas. Avançamos 15 anos e cruzamos para o Pacífico. Em 16 de março de 1962, o Flying Tiger Line, voo 739, decola de Guam, com destino às Filipinas. Um Lockheed L-MAS-49 Super Constellation com 107 pessoas a bordo, a maioria soldados americanos, sendo transportados para operações no Sudeste Asiático durante o período inicial do envolvimento americano no Vietnã. 2 horas após a decolagem, o avião desapareceu sobre o Oceano Pacífico. A busca que se seguiu foi uma das maiores operações de salvamento marítimo da época, envolvendo navios e aviões dos Estados Unidos, das Filipinas e de outros países aliados. Foram vasculhados mais de 144 mil quilômetros quadrados de oceano. Encontraram apenas uma balsa inflada automaticamente e alguns fragmentos não identificados. Nenhum corpo, nenhuma caixa preta. Nenhuma explicação. O Flying Tiger 739 permanece, até hoje, o maior desaparecimento aéreo não resolvido da história militar americana.
As teorias variam entre falha estrutural catastrófica em altitude, pressurização explosiva e até sabotagem deliberada. Nenhuma foi confirmada. 107 pessoas simplesmente não voltaram para casa. Permanecemos no território do Atlântico, mas retrocedemos um pouco no tempo para um caso que compartilha a mesma rota maldita do Stardust. Em 17 de janeiro de 1949, o BSAA Star Ariel decola das Bermudas com destino a Kingston, na Jamaica. Um Avro York com 7 tripulantes e 13 passageiros a bordo. Uma hora após a decolagem, o capitão enviou uma mensagem de rádio rotineira confirmando altitude e estimativa de chegada. Prometeu contato novamente em 30 minutos. Esse contato nunca ocorreu. Buscas cobrindo o Atlântico Norte não encontraram absolutamente nada. Nem destroços, nem manchas de combustível, nem qualquer sinal de descida de emergência. O Star Ariel desapareceu em condições de tempo favoráveis, com tripulação experiente, em plena luz do dia. A investigação britânica foi encerrada sem conclusão definitiva. O desaparecimento do Star Ariel, combinado com o do Stardust 2 anos antes, levou a BSAA a ser absorvida pela British Overseas Airways Corporation em 1949. A série de perdas inexplicáveis havia destruído a confiança operacional da companhia. O próximo caso nos traz para o Brasil e uma tragédia que marcou a história da aviação nacional, de forma que poucas gerações lembram. Em 30 de janeiro de 1979, o Varig Voo 967 decola de Tóquio, com destino a Los Angeles, numa rota de carga com 6 tripulantes a bordo e uma valiosa carga de obras de arte, incluindo pinturas de alto valor destinadas a uma exposição nos Estados Unidos. Sobre o Oceano Pacífico, a menos de 2/3 da rota, o avião desapareceu dos radares. Nenhuma transmissão de emergência, nenhum sinal de socorro. Uma busca extensiva envolvendo aviões e navios americanos e japoneses percorreu o Pacífico Norte sem encontrar destroços significativos. Anos depois, alguns fragmentos foram identificados como possivelmente pertencentes ao Boeing 707 da Varig, mas nada conclusivo foi confirmado. 6 tripulantes brasileiros e uma das maiores coleções de arte moderna em trânsito simplesmente desapareceram. A investigação nunca foi concluída com causa oficial determinada. O voo Varig 967 permanece um capítulo fechado e doloroso da história da aviação brasileira, raramente mencionado em análises internacionais, mas profundamente presente na memória dos familiares das vítimas. 4 casos percorridos e o peso desses silêncios começa a se acumular. É exatamente isso que diferencia esses mistérios de qualquer outro tipo de tragédia. Não há cena de crime, não há vestígios finais, não há momento de encerramento para as famílias. Se esta série de histórias está tocando em algo que você nunca havia pensado sobre a aviação, deixa o teu like agora. Cada interação ajuda este canal a continuar produzindo conteúdo como este, com pesquisa séria e narrativa responsável. Inscreve-se e ativa as notificações para não perder os próximos episódios. E comenta aqui embaixo. Você conhecia algum desses casos antes de hoje? Qual deles te deixou mais inquieto? Continuamos com um caso que gerou um dos debates mais acalorados da aviação comercial do início dos anos 2000. Em 2 de agosto de 2003, um Boeing 727, registrado como N844AA, decola do aeroporto de 4 de fevereiro em Luanda, Angola, sem autorização da torre de controle. A bordo estavam 2 pessoas, um mecânico americano chamado Ben Padilla e um assistente congolês chamado John Mutantu. O 727 havia sido retido por dívidas não pagas e estava bloqueado no aeroporto há meses. Padilla, que não possuía qualificação para pilotar um Boeing 727,
Iniciou os motores e começou a se mover pela pista. A torre de controle tentou comunicação repetidamente sem resposta. O avião decolou em direção ao Atlântico e nunca mais foi visto. A busca envolveu agências americanas, angolanas e outros países, dada a preocupação do período pós-11 de setembro com aviões desaparecidos como potencial ameaça terrorista. O N-844A nunca foi encontrado. Padilla e Mutantu nunca foram localizados. Nenhuma teoria foi confirmada. O caso permanece tecnicamente aberto nas bases de dados do Conselho Nacional de Segurança dos Transportes e das autoridades angolanas. Chegamos ao caso que talvez seja o mais tecnicamente fascinante desta lista. Em 1º de junho de 2009, o Air France voo 447 decola do Rio de Janeiro com destino a Paris. Um Airbus A330 com 228 pessoas a bordo. Sobre o Atlântico Equatorial, o avião cruza uma zona de tempestades tropicais severas. As comunicações automáticas da aeronave transmitem uma sequência de mensagens de falha de sistema e depois silenciam. O A330 mergulhou no Atlântico e não foi encontrado imediatamente. Levou 2 anos e 3 expedições submarinas de grande escala para localizar os destroços e as caixas pretas a quase 4.000 metros de profundidade. A investigação concluiu que tubos de velocidade chamados tubos de Pitot, que medem a velocidade do avião pelo fluxo de ar, haviam congelado em altitude, fornecendo leituras contraditórias à tripulação. Os pilotos, confusos pelas indicações conflitantes, entraram em perda aerodinâmica sem conseguir interpretar corretamente a situação. O AF447 é tecnicamente resolvido em termos de causa, mas permanece numa zona de mistério quanto à pergunta que as famílias continuam fazendo. Por que pilotos experientes, num avião moderno, não conseguiram recuperar uma situação para a qual tinham treinamento disponível? Essa pergunta não tem resposta definitiva até hoje. Avançamos para o caso mais politicamente complexo desta lista. Em 1º de setembro de 1983, o Korean Air Voo 007, um Boeing 747 com 269 pessoas a bordo, é abatido por caças soviéticos sobre o mar de Japão, após desviar do corredor aéreo autorizado e sobrevoar território soviético por horas. A União Soviética inicialmente negou ter derrubado a aeronave. Depois, admitiu, mas afirmou ter seguido protocolos de identificação de aeronave espiã. A caixa preta foi encontrada pelos soviéticos, mas mantida em segredo por quase uma década, sendo entregue apenas após o fim da Guerra Fria, em 1992. O curioso é que, mesmo com as caixas pretas recuperadas e analisadas, algumas questões permanecem controversas. Por que o avião desviou da rota? O desvio foi acidental ou havia algum propósito de inteligência no voo? A investigação da Organização da Aviação Civil Internacional concluiu que foi erro de navegação pura, mas ex-oficiais soviéticos e pesquisadores independentes continuam questionando essa conclusão. O Carl Zettel-7 gerou a disponibilização do Sistema de Posicionamento Global Americano, o GPS, para uso civil, como medida para evitar desvios acidentais de rota. Chegamos ao caso mais recente e mais investigado de toda a história da aviação. Em 8 de março de 2014, o Malaysia Airlines voo MH370 decola de Kuala Lumpur com destino a Pequim. Um Boeing 767-200ER com 239 pessoas a bordo. 40 minutos após a decolagem, a comunicação com o voo é encerrada abruptamente sobre o Mar do Sul da China. Os radares militares malaios rastreiam o avião, fazendo uma curva não autorizada e retornando sobre a Península Malaia. Depois disso, sinais de satélite indicam que o avião continuou voando por mais de 7 horas em direção ao sul, sobre o Oceano Índico.
Onde exatamente está o MH370 permanece desconhecido. 3 campanhas de busca cobrindo mais de 120 mil quilômetros quadrados de oceano encontraram apenas fragmentos da aeronave nas praias do Oceano Índico. Nenhuma explicação oficial foi confirmada para o desvio deliberado de rota. Nenhum responsável foi identificado. 239 pessoas desapareceram num Boeing 777 moderno, rastreado por satélites em pleno século XXI. Encerramos com o desaparecimento que mais diretamente impulsionou avanços tecnológicos globais. Em 24 de julho de 2014, o Air Algérie, voo 5017, um McDonnell Douglas MD-83, desaparece dos radares sobre o Mali durante uma tempestade severa. 50 minutos após a decolagem de Burkina Faso, a aeronave simplesmente some das telas de controle. Os destroços foram encontrados 2 dias depois no deserto do Mali, confirmando que o avião havia colidido com o terreno em alta velocidade. 116 mortos. A causa oficial identificou a decisão da tripulação de não desviar da rota de tempestade como fator determinante. Mas o que este caso revelou de forma contundente foi a ausência total de rastreamento em tempo real sobre regiões remotas da África. Durante 50 minutos, ninguém sabia onde estava aquele avião. Era exatamente o mesmo problema do MH370 5 meses antes. Os 2 casos juntos aceleraram dramaticamente a implementação do sistema de rastreamento contínuo de aeronaves da Organização da Aviação Civil Internacional, exigindo que aeronaves transmitam sua posição a cada 15 minutos, independentemente de onde estejam no planeta. Ao contemplar esses 10 casos em conjunto, o que emerge não é apenas curiosidade histórica. É uma reflexão profunda sobre os limites do conhecimento humano diante da imensidão dos oceanos e da velocidade com que um avião pode desaparecer do mundo visível. Cada um desses desaparecimentos gerou, à sua maneira, algum avanço. O GPS civil nasceu do CAO 007. O rastreamento contínuo nasceu do MH370 e do Air Algérie. Os procedimentos de busca em águas profundas foram radicalmente aprimorados pelo AF447. Mas existe uma lição que vai além da tecnologia. Esses casos nos ensinam que a transparência e a partilha de informações entre países, companhias aéreas e agências regulatórias salvam vidas. Cada vez que um país manteve dados de radar secretos, cada vez que uma companhia aérea retardou o compartilhamento de registros, o prazo para encontrar sobreviventes ou responder às famílias foi estendido de forma cruel. A lição final deste episódio é direta. Em sistemas complexos, onde a vida humana está em jogo, a informação nunca pode ser tratada como propriedade de ninguém. Compartilha este episódio com alguém que ainda acredita que o MH370 foi um caso único na história da aviação. A conversa que esse compartilhamento vai gerar vale muito. Se ainda não está inscrito neste canal, faz isso agora e convida alguém para assistir junto. No próximo episódio, vamos mudar completamente de perspectiva. Saímos dos mistérios, sem solução, e entramos no território das falhas de design, aqueles casos onde o problema não estava no piloto, não estava no tempo, mas estava embutido no próprio avião desde a fábrica. Histórias sobre janelas que mataram, motores que nunca deveriam ter sido certificados e decisões de engenharia que custaram centenas de vidas. Até lá. Alguns silêncios duram décadas, alguns nunca terminam.